Olá pessoal, hoje a IBT Nutri traz para vocês um novo conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre a indústria, o comércio varejista de alimentos e a cadeia produtiva de alimentos. É uma área de atuação que talvez muitos técnicos em nutrição não conheçam, não tenham aprendido, né, detalhadamente sobre esse ponto, até porque é algo novo, né, que trouxe essa legislação para a gente, uma oportunidade do técnico também estar atuando sem a supervisão do nutricionista, desde que não se tenha produção de alimentos. O momento onde ele pode trabalhar na distribuição de alimentos, no momento onde ele pode trabalhar em toda a cadeia produtiva, isso é muito legal. O que a gente quer trazer hoje para vocês, e de fato, lembrando da questão do desenvolvimento profissional, é que vocês possam ampliar um pouco mais os conhecimentos de vocês e ver que existem várias possibilidades, né? Então, assim, possibilidades de atuação que talvez você não tenha pensado, né? Então, hoje nós estamos aqui no Centro-Oeste. O Centro-Oeste não é uma região onde a gente tem a indústria tão desenvolvida, mas a gente sabe que em outras regiões do nosso país a gente tem essa área em si muito bem desenvolvida, né? Muitos incentivos à indústria e muitas oportunidades de emprego. Então, o que a gente quer trazer nesse vídeo para vocês é um pouco esse entendimento de que você, enquanto técnico em nutrição, pode estar ampliando um pouco mais os seus conhecimentos, estudando um pouco mais, né, Aline, Karina, assim, um pouco mais o rol de atividades que podem ser desenvolvidas nessa área, para que vocês possam abrir outras oportunidades, outras possibilidades de atuação, né? Então, às vezes a gente fica preso nessa questão da produção de alimentos e nessa questão da clínica, né? Nas duas. E às vezes pensando assim, poxa, a saúde pública não tem tanta oportunidade, enfim, mas olha só, a indústria, o comércio varejista, a cadeia produtiva, ela vai trazer sim grandes oportunidades de emprego, né? Isso é muito legal. Então, quando a gente fala de indústria, uma coisa que eu vou puxar e fazendo uma relação com aquele conteúdo que nós falamos de legislação, nós não podemos deixar de falar das legislações, né? Então, até porque nós estamos em um momento em que existe uma competitividade muito grande, ela ocorre também devido às exigências do consumidor, né? O consumidor, a cada dia que passa, ele está mais exigente. Se hoje a gente parar para observar um consumidor dentro de um supermercado, de fato, a gente consegue visualizar pessoas lendo rótulos, escolhendo alimentos, pessoas que às vezes faziam rapidamente o seu mercado e hoje elas estão parando, se atentando a uma determinada rotulagem, né, a uma determinada embalagem, procurando alimentos mais saudáveis. A gente falou um pouco no vídeo passado sobre doenças crônicas e tudo mais. Isso está batendo na porta de muita gente. Então, de fato, essas exigências dos consumidores, elas estão ocorrendo por toda a mudança que a gente tem hoje na alimentação, principalmente do brasileiro. E isso a gente tem que se atentar. Então, voltando a essa questão da legislação, para que esse técnico em nutrição possa trabalhar na indústria, ele também precisa estar atualizado, ele precisa saber quais são as legislações hoje que são importantes, né? E é legal quando a gente fala da abertura de um leque de oportunidades e tudo mais, a gente não está falando só de indústrias de grande porte. Então, eu havia falado, aqui no Centro-Oeste, de fato, a gente tem poucas indústrias de grande porte, mas estão nascendo pequenas indústrias e estão nascendo, inclusive, técnicos em nutrição que estão empreendendo nessa área, né? E aí o que é legal? Você que vai empreender nessa área da cadeia produtiva, né? Que vai começar a trabalhar com isso, tem que estar atento às legislações, né, Karina? Exatamente. Quando a gente pensa na questão da indústria, a gente precisa pensar que a gente tem uma legislação padrão que a gente segue, que é a RDC 275 de 2002.
ela vem colocando para a gente todos os pontos necessários que você precisa seguir para a gente conseguir ter aí a questão de boas práticas num ramo de produção, né, dessa parte de indústria. Só que, como a Camila acabou de colocar, dentro da indústria a gente tem vários pontos que vão ser específicos, né? Indústrias aí de pães de queijo, salgado, indústrias maiores, e para cada área, para cada ramo dessa indústria, existem as legislações específicas. Hoje, dentro da indústria, a gente trabalha com 2 órgãos fiscalizadores, que é a questão da Anvisa e o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Junto com esses 2 órgãos, existem várias outras portarias, vários outros decretos que vão nos auxiliar para que a gente consiga, ao final de toda a nossa cadeia produtiva, estabelecer realmente um alimento seguro. Exemplo disso, a gente tem aí as RDCs das frutas e hortaliças, temos também RDCs específicas para produtos congelados, para produtos que levam leites e derivados. Então, a gente consegue ver que, embora eu tenha uma legislação macro que vai atingir todos os pontos dessa minha cadeia produtiva, eu também tenho legislações que vão seguir de formas paralelas, né? Onde elas vão estar me servindo como apoio e se tornando cada vez mais específicas. E hoje a gente consegue observar que tudo isso está mudando porque as doenças, a saúde, o tratamento também muda. Então, como a Camila, né, disse, quando a gente pensa numa leitura de um rótulo, eu preciso me atentar a certos itens que a legislação lá na sua cadeia de produção, ela veio colocando isso pra gente. E é bastante interessante quando a gente pensa nessa parte de rotulagem. E aí a gente consegue ver essas perspectivas, né, Aline? E a rotulagem, pessoal, é um item muito importante. E nós, técnicos, podemos sim fazer esse rótulo. E a gente tem que estar muito atento às legislações para que saibamos fazer esse rótulo com muita competência. Onde esse rótulo tem que ter a denominação, que produto é aquele, da onde que ele veio, as informações nutricionais, os alergênicos, se ele contém ou não glúten, lactose. E as leis que a gente utiliza atualmente, nós estamos usando a 259 e a 260. Mas lembrando que em outubro de 2020 já foi autorizado 2 novas leis, que vai deixar essas para trás e vamos ter um novo rótulo, onde vai entrar aquela questão da lupinha, quando ele for rico em açúcar, em gorduras. Então, assim, a gente tem que atentar, porque tem uma lei nova, do dia 8 de outubro de 2020, nós temos 2 anos para mudar os rótulos do país inteiro. Vocês têm noção do que é isso? Olha quanto trabalho temos nas nossas mãos. E temos 2 anos, então até outubro de 2022, todos os rótulos deverão ser alterados. Imagina isso numa cadeia tanto de indústria, de panificação, de serviço de alimentação que tem esses rótulos. Então a gente tem uma oportunidade muito grande aí nas mãos nesse momento. Então se atente a isso. É isso mesmo. Essa questão da rotulagem, ela abre o leque de oportunidades, né? Então, assim, isso é muito legal. Quando a gente fala das legislações, a gente também tem que estar atento aos projetos de lei hoje que estão rodando na Câmara dos Deputados, né? Essa rotulagem, ela é resultado de um projeto de lei que está acontecendo aí na Câmara dos Deputados, e a gente tem que ficar atento a essas mudanças. Então, essa questão da gordura trans, né, a questão dos agrotóxicos, todos são projetos de lei que estão na Câmara dos Deputados e que vão impactar com o nosso trabalho, né? Com o trabalho do técnico em nutrição, com o trabalho do nutricionista, com o trabalho dos tecnólogos de alimentos, né? As pessoas que mexem com tecnologia de alimentos. Então, olha só o rol de oportunidades, né? É muito legal a gente pensar nisso. Será que você, técnico em nutrição, já parou para fazer uma reflexão e pensar que se você procurar, estudar, pesquisar, você pode abrir um campo de atuação para você, pode ser melhor rentabilizado, e são tantas outras coisas que vão aparecendo. Então, olha só, gente, aqui na IBT Nutri, a gente vai estar falando sempre dessas oportunidades, para que a gente possa estar desenvolvendo profissionalmente vocês enquanto técnico em nutrição. Essa é a nossa missão, né? Só vale ressaltar
que todas as vezes quando a gente fala em estudar, em a gente focar, eu não posso ter uma direção única, né? A minha visão, ela tem que ser global. E quando a gente pensa, né, nessa questão desses projetos de leis que estão sendo criados, dessas mudanças da rotulagem, a gente precisa entender que é dever e obrigação do Estado ele cuidar da nossa saúde. Então, paralelo a isso, os índices, né, de mortalidade, os altos índices agora que vêm de doenças crônicas, essa questão da pandemia, várias outras doenças que vão surgindo, a gente precisa entender que a alimentação ela sempre vai seguir, né, seja para uma alimentação saudável, seja para você poder também restabelecer algumas patologias que têm de base ou que vão surgindo, até através das doenças oportunistas, né, as bactérias que podem estar existindo. Então, quando a gente pede essa questão de você estudar, é a questão de realmente a gente abrir o horizonte. Independente se você é da área clínica, a gente precisa saber o que está ocorrendo, quais são os produtos novos que estão surgindo aí dentro da área da produção. Inclusive, todas essas questões de alimentos que estão sendo permitidos a serem produzidos com os índices de gordura trans ou também com os índices das listas que foram liberadas aí com a questão de agrotóxicos, né? Para finalizar, então, esse momento aqui falando sobre a legislação, a gente ainda tem a agenda regulatória da Anvisa, né? Então, essa agenda regulatória, eles estão o tempo inteiro estudando e mudando alguns pontos que são importantes dentro das legislações. Então, aditivos químicos, né, conservantes, a própria legislação sanitária, então, a quantidade de gordura trans, agrotóxicos, enfim, são tantos pontos dentro da agenda regulatória que a gente, de fato, tem que ficar atento e se atualizar. Porque se você está na indústria e você, como técnico que faz parte dessa equipe, você tende a contribuir com todas essas informações. Bem, é isso, né, meninas? Eu acho que deu para ter uma visão geral, né, dessa atuação do técnico. E agora a gente vai entrar especificadamente nas atribuições dentro da indústria, né? Então, assim, o passo a passo. Vocês reparem que a gente até falou sobre as legislações sanitárias, quando a gente falava das atividades do técnico em nutrição dentro da produção de alimentos. Na indústria, não vai mudar muita coisa, né? A gente não vai detalhar igual a gente acabou detalhando na outra. A gente vai dando umas pinceladas dentro das atribuições específicas do técnico em nutrição. E o primeiro ponto, é claro, né, dentro de uma indústria, é ter critérios, né, para seleção de fornecedores. E isso é legal, as meninas vão falar um pouco sobre isso para que vocês também possam ficar atentos, aqueles que estão trabalhando aí com indústria, seja de pequeno porte, seja de grande porte. Eu pensei que era você. Não, desculpa. Não, eu boiei. Eu ia perguntar se era para tirar para o ímpar. 3, 2, 1. E é muito importante essa seleção de fornecedores. Por que isso é tão importante? É que nem eu falo, a gente não consegue produzir, ter um produto bom a partir de ingredientes ruins. Isso não existe. Então, é importante que eu faça essa seleção. Como que eu posso fazer essa seleção? É montando um checklist mesmo e visitar esse meu fornecedor. Analisar a estrutura dele, analisar o modo de higiene que ele trata esse alimento, como que ele armazena, como é que ele produz. É uma coisa simples, aquele controle de qualidade que você faz até dentro da sua indústria, você vai nesse fornecedor e vê se ele tem esse controle também. Não só nessa seleção, mas também fazer uma captação de novos fornecedores. E essa captação vai ser dessa mesma maneira, analisar o produto dele e analisar como ele trata esse produto dentro da sua indústria também. Então, é bacana a gente também observar essa questão dos fornecedores, que sempre antes da gente fazer a nossa compra, a gente precisa também ter um planejamento, né? Eu preciso saber qual que é o meu cardápio, eu preciso ter toda aquela questão de gestão, de quanto que eu utilizei, quanto que eu tenho no meu estoque, e mediante a isso, a gente fazer a seleção aí das nossas matérias-primas e depois seguir atrás desses fornecedores. Lembrando que nem sempre um produto que é caro é o melhor, ou o produto que é o mais barato, ele também vai ser o melhor. A gente precisa fazer testes, né, dentro dessa minha área de produção, para a gente poder observar todas as características organolépticas desse produto, inclusive as técnicas de cocção e assim sucessivamente, né? E mediante a isso,
essa escolha desse meu fornecedor com prazo, com entrega, com preço, a forma como ele vai te entregar, o dia, porque às vezes você combina com um fornecedor, o dia que você fez a contagem, você conta na segunda para ele te entregar na terça pela manhã. Aí o fornecedor pega e te entrega numa quarta à tarde, então ele fura todo o nosso planejamento. Então a gente precisa estar atento em relação a isso, né? Ainda mais dentro da indústria, né? Acompanhamento e monitoramento de fornecedores é indispensável, até para que você tenha um bom produto, né? Bem, seguindo, né, o fluxo de atividades do técnico, a gente tem uma atribuição que é muito importante, que é o acompanhamento da higienização de utensílios, equipamentos e ambiente, né? E aí entra o ponto que é, de fato, os procedimentos operacionais padronizados, né, Aline? E para falar um pouquinho sobre esse POP e essa IT, acho importante a gente começar a explicar primeiramente o que é POP e o que é IT, que siglas são essas? POP é procedimentos operacionais padrão e IT, instrução de trabalho. E existe muita gente que confunde POP com IT. Então vamos lá explicar certinho o que é um POP. O POP ele segue algumas regras, ele tem que ter o objetivo, o campo de aplicação, as definições de todas as palavras mais complexas que tem ali. Qual que é a referência bibliográfica que veio daquele POP, que lei que você utilizou, de quem são as responsabilidades por estar fazendo aquele POP, a descrição técnica daquele POP, o monitoramento, quem são as pessoas que vão monitorar, o registro, é muito importante, que registro vai ser feito para que aquele POP seja validado. Vai ter alguma planilha, vai ter algum checklist, ação corretiva, se aquilo não for feito, como que vai ser essa ação corretiva, como é que eu vou arrumar aquilo, a verificação, quem vai ser a pessoa responsável por isso, e foi elaborado por quem? Você está vendo que o POP é uma coisa muito mais complexa, é um documento que ele vai ser anexado ao Manual de Boas Práticas. Por exemplo, vamos lá, vamos falar sobre higiene pessoal. No POP a gente vai descrever tudo isso relacionado à higiene pessoal. Qual checklist que eu vou utilizar, quais são as minhas planilhas, quem vai verificar, quem verificou, deu não conforme, qual vai ser a ação corretiva, tudo isso vai ter no POP. Só que desse POP vai ser derivado algumas ITs. As ITs são instruções de trabalho. O manipulador de alimento ele é obrigado a lavar as mãos com certa frequência, tudo isso que já até foi dito. Mas como que é feita essa lavagem das mãos? Eu vou fazer um POP para isso? Não, eu vou fazer uma IT, que é o quê? Quando eu chego na frente dessa pia, qual vai ser o meu passo a passo? Eu molho a mão, eu coloco o sabão, qual o movimento que eu tenho que fazer durante aquele ato para que seja eficiente? Qual papel toalha que eu vou usar? Acabei de secar, onde que eu jogo esse meu papel? Isso é uma IT. Então, só para relembrar bem a diferença entre POP, que é um documento muito mais técnico, que precisa ser definido quem são as pessoas que vão verificar, quais planilhas que vão ser feitas, e a IT é uma coisa muito mais simples daquele manipulador olhar para aquilo e saber fazer. Imagina esse POP que é tão complexo ser colocado na frente de um manipulador. Ele não vai saber entender, porque é uma coisa mais técnica, né? E a IT é uma coisa simples, ela pode ser feita totalmente somente com desenhos, por exemplo, para facilitar o dia a dia desse manipulador. E é bacana quando a gente pensa nessa questão dessa descrição dessas minhas atividades de uma forma mais detalhada, que inclusive tanto o POP quanto a questão do IT, eles vão te mostrar quais são os produtos de limpeza que a gente tem que estar utilizando. Lembrando mais uma vez dessa questão do meu planejamento. Não adianta, por exemplo, eu estar limpando uma geladeira e não ter pegado todos os insumos necessários para eu efetivar, né, essa questão dessa lavagem como um todo. E isso dá até gancho agora para a gente poder falar sobre a nossa próxima atuação, que é a questão do uso dos EPIs, né, o equipamento de proteção individual. E legal, Karina, isso, porque assim, uniformes, equipamentos, são pontos que a gente tem que acompanhar, a gente tem que estar atento, principalmente essas pequenas empresas, mini indústrias que estão nascendo, porque às vezes a gente começa e alguns profissionais começam a empreender dentro da sua própria casa, né? Então, assim, tem que ficar atento a isso. Eu tenho que tomar cuidado, porque para você que está começando, de repente, encontrar um fio de cabelo num bolo, um alimento que você tá produzindo, é dizer adeus à sua pequena empresa, né? Então, isso a gente tem que ficar realmente atento, né, Aline? Sim.
E lembrar, gente, até puxando um pouco sobre o assunto de EPI, o EPI, ele é equipamento de proteção individual. E uma dica que eu dou é que toda vez que a gente for comprar um EPI, que a gente fique de olho se ele tem CA, que ele é um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Porque eu fui lá, comprei um calçado. Como eu vou saber que ele é um calçado ou se ele é um EPI? Ele só vira um EPI a partir dessa certificação do Ministério do Trabalho. Então é importante, ao comprar um calçado, um avental térmico, luvas de malha de aço, aventais plásticos, eles precisam disso, porque ele sim que vai falar que é o equipamento de proteção individual e dá uma maior proteção a esse funcionário. E nas grandes indústrias, isso é de fato muito sério, né? Porque você tem a CIPA, você tem uma série de controles e monitoramentos que você tem que estar fazendo com o seu manipulador, com aquela pessoa que está trabalhando diretamente na produção, para que possa estar diminuindo também os riscos de acidentes de trabalho, né? E vale a pena a gente sempre ressaltar que por mais que você, como a Camila disse, que começa assim em casa, a gente precisa deixar alguns hábitos também. Porque existem alguns produtos que dentro da área de produção, eles não são permitidos, né? Lembrando que vale sempre a gente estar atento a essa questão dessas fiscalizações, né? Dos selos do Ministério da Saúde, do CA, que é o Certificado de Aprovação, e assim sucessivamente. Lembrando mais ainda que todos esses produtos, eles precisam ter esses selos, né? Eles precisam ser certificados. E alguns hábitos domésticos, eles não podem ser efetuados dentro da empresa. Inclusive, o uniforme, quando a gente vai para a empresa, ele tem que ser trocado, né? Em alguns estabelecimentos, a gente inclusive toma até banho para depois utilizar o outro alimento, o outro uniforme, desculpa. E a gente precisa ainda reforçar que EPI é diferente de EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Então, quando você for fazer a sua compra do seu EPI, não tem como eu comprar uma luva G, sendo que a mão é M, né? Ou comprar uma bota 40 para alguém que calça 36. Então, essas especificações a gente precisa fornecer ao manipulador para que ele se sinta confortável dentro da linha de produção. Então, voltando, nós falamos aqui da parte de higienização, nós falamos aqui de POPs, falamos sobre os equipamentos de proteção individual e vamos voltar a dizer que a gente falou no vídeo de legislação, e isso é um tema muito amplo, que é o Manual de Boas Práticas, que tudo isso tem que estar descrito no Manual de Boas Práticas, né, meninas? E volto a repetir que tudo é uma questão de planejamento, né? Então, antes da gente abrir o nosso comércio, antes da gente seguir qual é o ramo, eu preciso planejar. E o meu manual de boas práticas, ele é justamente isso. Ele vai trazer para mim a descrição de todo o meu planejamento. Seja ele para documentação, layout, definição do tamanho da minha estrutura, o tamanho dos meus equipamentos, o número de funcionários que vai ser necessário, qual é o tamanho dessa minha linha de produção, né? Porque não adianta eu ter um layout muito grande, um espaço físico imenso, sendo que a minha cadeia produtiva é pequena. Então, a gente precisa desse planejamento para eu poder pontuar e descrever cada item, né? E isso é importante porque aí a gente entra, inclusive, na questão aí dos POPs, como a Aline colocou. Assim como os POPs, né, o Manual de Boas Práticas, ele é essencial, né? Ele é essencial, mas para a gente saber como que vai ser o controle de qualidade daquele meu alimento desde o momento que eu recebi até a sua distribuição. E esse documento ele tem que ser feito realmente previamente, até antes de abrir um estabelecimento, mas se abriu, também pode ser feito, o que não pode ser deixar de fazer, né? Deixar de fazer, por favor, né? E lembrando, então a gente tem que ter o manual, a gente tem que ter todos os POPs, a gente tem que ter as ITs. Lembrando que, eu gostaria de falar que na indústria a gente vai usar a 275, tá? É uma legislação um pouco diferente, onde ela exige que, por exemplo, os uniformes sejam de cor clara, brancos de preferência. Então, assim, é um pouco diferente, mas da 216. E aí quando a gente pensa nessa questão dessa legislação, quando eu elaboro esse documento, a própria legislação, ela também vai focar para que eu tenha um quadro de monitorização. Como que eu implanto e depois eu tenho que estar vindo verificando. Sempre, em cada item que a gente vai construir, descrever, eu preciso ter planilhas que depois eu vá controlar. Então, sempre quando a gente fala em planejamento,
eu preciso também verificar e monitorar. Por isso que é tão importante a existência hoje da questão das planilhas, né? Sim, e outra coisa que eu vejo também que é muito importante é esse controle de qualidade dentro da cadeia produtiva, né? Porque assim, nós estamos falando de indústria, então nós estamos falando também de equipamentos muito caros, né? Que são utilizados na indústria, de equipamentos que são utilizados repetitivamente. Então, assim, a questão da higienização, do cuidado, esse monitoramento com as próprias planilhas, né? Então, isso tem que ficar realmente bem atento. O técnico em nutrição tem que ficar atento. Imagina você ter um equipamento dentro de uma indústria que é essencial e, de repente, você ter que parar a fábrica porque aquele equipamento deu problema. E o problema não é ele dar o problema. O problema é ele soltar algum tipo de parafuso, né? Algum tipo de liberação, por exemplo, de graxa ou liberação de substâncias tóxicas, e lá no final, que o meu produto ele deveria sair seguro e saudável para o meu consumidor, ele venha com problema. Tem até alguns exemplos, quando a gente pensa, por exemplo, quando você vai colocar nessas esteiras produtivas, teve um funcionário que foi colocar uma pizza, e na hora que ele colocou na esteira, a lata, né, a assadeira, bateu naquele nosso termômetro de capela. E aí o termômetro quebrou esses vidros, a esteira ela veio continuando colocando os ingredientes, não teve como ver, o funcionário viu que quebrou, mas naquele jeito de não querer pagar pelo termômetro, a pizza ela foi embalada. O consumidor, quando chegou em casa, esquentou a pizza e engoliu com os fragmentos de vidro, ocasionando furos, né, desde a boca até o ânus. Ou seja, graças a Deus a mulher não morreu, mas isso gerou uma indenização gravíssima para a indústria, né? Quantos reais isso não vai resultar por uma falta de atenção ou a questão da manutenção, o diálogo do funcionário de assumir que fez isso, para a gente não resultar em assuntos tão graves, né? Porque essa falta dessa calibração vai gerar um outro problema, que são os acidentes de trabalho, né? Pois é, e a responsabilidade é realmente muito grande dentro da indústria, né? E aí entra essa questão dos funcionários, dos acidentes de trabalho. Então, assim, os programas, né, de controle médico são muito importantes nesse momento, né? Sim. E o técnico também, ele vai contribuir muito nessa indústria para fazer esse controle médico. Por exemplo, ele vai controlar as planilhas de ASO. O ASO é o Atestado de Saúde Ocupacional, então ele pode acompanhar isso, colocando assim, planilha simples, colocando o nome do funcionário, que dia que ele entrou, qual foi o exame que ele fez, e a data e qual a data do próximo exame. Lembrando que a gente tem que analisar, cada empresa trabalha de uma maneira diferente, via de regra esse exame é feito anualmente, mas tem empresas que optam por ser semestralmente. Então o técnico vai trabalhar muito nessa parte de planilhamento de controles de qualidade. Não só nessa de ASO que eu acabei de citar, mas diversas outras planilhas, como planilhas desde o recebimento, porque que nem eu falo, não adianta saber fazer, você tem que saber fazer e provar que você sabe fazer e que tem que ter um controle daquilo. Então ele tem que ter uma planilha, se eu recebi esse meu alimento, que temperatura que ele tá, se eu armazenei, que temperatura que estava esse meu armazenamento, se eu precisei fazer um pré-preparo, quais foram as condições desse meu preparo, nós distribuir as temperaturas. Então assim, eu tenho que ter um controle muito sério, e o técnico que vai estar fazendo esse desenvolvimento, tanto das planilhas quanto dessas verificações, desses preenchimentos. Isso cabe a ele sim. E é interessante a gente sempre falar que tudo vem em paralelo, né? Então o PCMSO, ele também vai vir associado com o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos de Acidentes. Então o técnico, ele precisa estar muitas vezes atento, porque não é em toda empresa que a gente vai ter a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então o técnico, ele precisa estar atento como que está o meu ruído, como que estão os meus equipamentos, para a gente pensar na prevenção desse acidente e lá na frente não lesionar ou contaminar o meu próprio manipulador. Por isso que o PPRA e o PCMSO, eles sempre vão trabalhar de uma forma conjunta. E é bacana a gente pensar, sempre quando eu tenho o PCMSO e o PPRA, eu preciso ter o cuidado com o meu manipulador, em toda essa minha cadeia produtiva, quer seja para a própria saúde dele, quer seja também para a construção do meu alimento seguro. E é por isso que é importante a gente estar também capacitando o nosso manipulador, né, Aline? E essa capacitação, gente, ela é fundamental,
Porque como é que você vai cobrar uma atividade de alguém se ela não foi capacitada para aquilo? Então é importante que toda empresa tenha um cronograma. A legislação fala periódico, mas quem vai decidir essa periodicidade vai ser cada empresa, onde você vai pegar. É simples, você vai planilhar e vai colocar de janeiro a dezembro quais vão ser os temas tratados, quando vai ser, quem vai estar participando, quando que vai ser a reciclagem geral de toda a equipe. E lembrando o seguinte, eu gosto muito de trabalhar, funcionário novo já entra já com treinamento de imediato. E vamos tendo sempre as reciclagens. Por que eu falo isso? Porque se a pessoa começa a trabalhar, não deu tempo de eu dar aquele treinamento de boas práticas, aí começa a passar uns vícios, não deu tempo, entra mais outros, sai, entra, sai. Quando você vê, tem uma galera assim que a maioria não teve treinamento de boas práticas e começa, que nem eu falo, contaminar aquela equipe com atividades que elas não são tão, como é que eu falo, corretas naquele momento de boas práticas. Então, funcionário novo tem que entrar para a área de produção já com treinamento em dia. E ainda tendo os periódicos sempre, claro. E vale ressaltar que nem sempre um treinamento é quando você também tem uma data estipulada, né? Porque como a gente vai fazer a questão de uma monitorização, uma verificação, quando você está dentro da linha produtiva, às vezes você observa um erro. E o fato de você chamar a atenção do funcionário, pedir para ele parar, orientar o passo a passo de como ele deve fazer, isso também vale como um treinamento e cabe você assinar isso, né? Registrar que naquele momento ele errou, porque ele esqueceu ou porque ele realmente fez errado, você parou, observou, orientou e registra isso em ata. Então, nem em ata, né, nas planilhas, como a Aline comentou, e muitas vezes o manipulador lá na frente, ele vai causar um erro, vai ter uma contaminação, e se porventura isso atingir o nosso consumidor, pode voltar contra nós, porque vamos assumir essa responsabilidade. Quer seja por um perigo físico, uma lesão menor, ou até acidentes maiores, né? Então, eu preciso me respaldar de que aquele manipulador, ele foi treinado. É até bacana quando a gente pensa nessa história, porque a 216, um dos motivos também dela ter surgido, foi justamente pela falha. Antigamente, aqui em Brasília, a gente elaborava a maionese caseira. E uma orientação que foi repassada para o manipulador era que, se aquela maionese caseira ela tinha que ser mantida sobre temperatura, né, e que após o consumo, né, a manipulação ela deveria ser guardada refrigerada. O manipulador ele não guardou e isso ocasionou depois um surto alimentar, né, pegando aí em várias pessoas. E quando foi para poder testemunhar, a nutricionista contou a versão do que seria o certo e o manipulador falou que ela nunca tinha falado que tinha que ser guardado sobre refrigeração. Ficou a palavra dela contra a dele. Cadê? Não tinha nada registrado em relação a isso daí. Falando sobre isso, eu vou até contar uma história que é muito interessante de ser falada, onde o chefe de cozinha, ele reaproveitava muito alimentos, muito, e vivia aquela briga sempre da equipe de controle de qualidade com esse chefe. E alguma dessas vezes, ela chegou a colocar isso em relatório, que ele estava fazendo esse reaproveitamento. Deu uma intoxicação muito grave nesse hotel, saíram de lá algemados nutricionistas, chefe de cozinha, várias pessoas faziam parte dessa equipe, só que ela conseguiu ser absolvida. Por quê? Porque ela conseguiu comprovar que em treinamento ela falava que ele estava fazendo aquilo e que era proibido ser feito. Olha só, agora a gente fala sobre o desenvolvimento dessa habilidade, porque a gente sabe que tem muitos técnicos em nutrição que ficam às vezes com receio, às vezes entram naquela trava de não querer falar, de não querer se colocar diante dos funcionários, né? Então, assim, a legislação, a resolução 605, ela traz que o técnico pode contribuir na execução desses treinamentos. Então, assim, quando você contribui na execução, não é só na elaboração, enfim, você pode contribuir também treinando esses funcionários e entrando em uma determinada parte para poder falar. Então, essa habilidade, será que hoje você consegue ter ela bem desenvolvida? Porque às vezes a gente fica com medo, a gente fica com receio, né? Então, eu tenho que começar, eu tenho que dar o meu primeiro passo, né? E hoje a gente está aqui também até para encorajá-los, né? Nesse sentido. Porque você já pensou, como técnico em nutrição, você começar a trabalhar só com treinamento? Então, e é um ponto que você pode estar desenvolvendo também. E isso é muito
bacana, porque aumenta esse leque, né, de oportunidades. E você falando desse treinamento, existe hoje uma maneira de treinamento que está muito legal, que é meio que gamificar esses treinamentos, porque às vezes aquele treinamento maçante do dia a dia, eles não entendem quando você vai falar de perigo químico, físico, biológico, como etiquetar, lavagem das mãos, e muitas vezes incorporar dinâmicas nisso vai dando uma leveza para o treinamento e ele participa muito mais. Que nem esses dias eu vi uma ideia maravilhosa, onde a pessoa pegava vários recortes de folhetinhos de propaganda de supermercado e ela levava para o treinamento e punha numa caixa e mandava os manipuladores colocar etiqueta. Como é que você colocaria etiqueta nesse produto após aberto e nesse pós-aberto? Então, assim, a gente tem que meio que gamificar esses treinamentos para ficar de uma maneira muito mais leve para eles. Toda essa questão, né, de novos treinamentos, de novas tecnologias, é para a gente sempre estar atento ao foco. Né? Não adianta eu ficar demonstrando sempre muito conhecimento, muita literatura, porque hoje, o primeiro que o manipulador ele não tem tempo de parar a linha produtiva para poder te escutar. E segundo, a gente não pode ficar mais do que 10, 15 minutos com o manipulador. Por isso que não adianta eu fazer um treinamento mega extenso, pegando toda a cadeia produtiva desses Cheio pontos. de informações teóricas. E não atingir o que ele quer, né? Então a gente precisa pensar que dentro dessa minha linha produtiva eu tenho que ser objetiva, diversificada e prender a atenção. Por isso que é tão importante hoje a gente falar dessa gamificação também. Né? Sim, sim. Para dar mais leveza, os treinamentos ficam muito mais robustos, as pessoas aprendem muito mais. Imagina você, quantos cursos que você já não fez, e aquela coisa muito teórica, acha que você não aguenta, imagina ele. Muitas vezes a gente dá esse treinamento após o trabalho dele, então é cansativo, é pesado. Então, assim, tente colocar muito mais dinâmica nesses seus treinamentos. E vale só a pena a gente ressaltar que você faz parte dessa empresa, né? Você não pode, os seus colaboradores, eles não podem te ver como um chefe, como alguém que é autoritário. Ele tem que te sentir mais próximo. Então procure usar palavras mais claras, palavras mais leves, né? Que a gente possa transmitir essa segurança. E lembre-se, acima de qualquer coisa, que a gente precisa trabalhar com a ética. Não seja conivente com o erro só para você não ter o medo de você perder o seu emprego. Você pode perder o emprego, mas você também pode perder muitas vidas com o surto alimentar, dependendo de qual tipo de bactéria ou qual tipo de perigo que a gente possa estar trabalhando, né? Isso é bem legal mesmo. Agora, a gente vai entrar em um ponto importantíssimo da indústria, da atividade do técnico na indústria, que é o desenvolvimento de novos produtos. Então, assim, já falamos aí em controle de qualidade, uma série de coisas, mas agora a gente vai atentar a 2 pontos: o estudo dos alimentos, a tecnologia dos alimentos e de que forma você, técnico em nutrição, pode estar trabalhando com o desenvolvimento de novos produtos, né? Lembrando que na formação do técnico em nutrição, a gente sabe que tem uma gama de cursos que foram montados, alguns com a disciplina de bromatologia, mas não importa. Se você, no seu curso, não teve tão aperfeiçoado esse conteúdo, ou enfim, não teve a oportunidade de trabalhar com isso, hoje você pode buscar outras oportunidades. Então, a tecnologia dos alimentos está crescendo, a gente tem muitos artigos publicados, a técnica dietética também, e aí a gente tem muitos exemplos de superação, de desenvolvimento de produtos, né, que é muito legal, assim, de profissionais que entram dentro de uma produção, que gostam, que têm habilidade nisso, né? Em tá trabalhando com receitas, desenvolvimento de receitas. Eu tenho habilidade, e isso é legal. Então eu posso aproveitar uma habilidade que eu tenho, o meu perfil de gostar de cozinhar, né? De ver que se eu colocar um produto ou outro, né? Quantas coisas estão acontecendo? Hoje as pessoas estão preocupadas com a saúde, querendo um alimento com um pouco mais de fibra, né? Querendo um alimento com pouca gordura. Então, assim, eu, por exemplo, trabalho nos consultórios e quando a gente vai passar, por exemplo, um plano alimentar para uma pessoa que quer perder peso ou que quer controlar suas taxas, elas ficam o tempo inteiro, mas
podia me dar uma receita sobre uma receita disso ou uma receita daquilo? As pequenas indústrias, elas podem também estar desenvolvendo produtos assim, para esse público, né? Olha, a gente não conseguiria parar de falar aqui se a gente fosse falar de todas as oportunidades que tem dentro de pequenas indústrias e até de grandes indústrias, né, Aline? Isso. E sobre novos produtos, a Aline vai até contribuir um pouco mais, porque tem um pouco mais experiência no Sebrae sobre essa questão. Sim, e o desenvolvimento de produtos é uma coisa que está crescendo muito, gente, muito. Então se apeguem a isso também. Vamos supor, na prática, como é que funciona isso? Vamos supor que eu estou lá numa indústria, por exemplo, de pão de queijo, e eles querem que esse pão de queijo, além de sem glúten, eles querem que desenvolva uma linha sem lactose. Como que vai ser feito isso? Tem todo um estudo antes dessa nova receita. Eu tenho que analisar, eu tenho que estudar os meus ingredientes, quais ingredientes que eu posso estar utilizando para que não tenha essa lactose. Eu tenho que estudar muito o meu público, quem é o meu público que vai comer esse meu alimento. Aí depois eu tenho que passar para a testagem dessas receitas. Testei as receitas, tenho que ver como que funciona, deu certo, os equipamentos que eu tenho, dá para me amassar, tem todos os equipamentos. Depois eu vou para aceitabilidade. Ficou bom? Não ficou? Tem que trabalhar também isso. Imagina, de nada adianta eu fazer uma receita lá de um pão de queijo, conseguir fazer ele sem glúten, sem lactose, e ficou horroroso o pão de queijo. Então a gente tem que fazer essa aceitabilidade. E não parou aí não, gente. Eu fiz essa minha aceitabilidade, eu tenho que trabalhar agora com a parte de rotulagem, informação nutricional, aí tem que colocar os alergênicos, toda aquela linha da parte de rotulagem também, e colocar nesse mercado de trabalho, ou nesse mercado, mas para saber se vai ter essa aceitação agora do público externo. Então, é importante a gente perceber que dentro desse desenvolvimento de produtos, o mais importante é a gente também fazer uma pesquisa de mercado. Quem é o seu público, a renda desse público, a idade, né? Porque muitas vezes dentro desse meu mercado, é o que a Aline colocou, são perto de academias, então é um pessoal que não quer mais tanta gordura, né? É perto de creches, escolas, eu preciso ter essa minha criatividade. Antes a gente até via que os consumidores eles queriam produtos mais baratos e maiores, né? Um sonho, um brigadeiro, e hoje não. As pessoas às vezes até nem consomem porque o produto é muito grande, ele não vai conseguir comer todo, ou ele está buscando ali uma reeducação alimentar. Então a gente até vê a questão do tamanho, a diversificação, quem é o meu público, quanto que isso vai custar, tanto para mim como empresa, para eu poder fabricar, quanto para o meu cliente, quanto que ele vai conseguir comprar. Será que ele, dependendo da região, ele vai conseguir comprar um produto muito caro? Ou no lugar que o poder aquisitivo é muito alto, você colocar um produto com um preço muito baixo. Então, isso também pode desvalorizar. Então, é importante a gente sempre estar de olho nessa questão da pesquisa do mercado em todos os sentidos. Até para testar a viabilidade, né? A viabilidade de fato desse produto. Porque você não vai querer abrir as portas de uma empresa para fechar ela, né? Porque não tem venda, porque não vai vender, ou porque não é aquilo que o seu público quer. Então, a Karina falou muito bem dessa questão da pesquisa de mercado. É um ponto que muitas pessoas que querem empreender na área e principalmente na área de alimentos com produtos, às vezes não se atentam para isso, né? E aí entra também a questão das embalagens. Então, assim, avaliar que tipo de embalagem você vai estar utilizando, né? Então, se é o custo, essa questão do custo também é muito O importante. prazo de validade de acordo com a embalagem escolhida, isso altera muito. Sim. Então, e até puxando o gancho do prazo de validade, a gente tem e deve que fazer vários testes, né? Antes que esse produto de fato entre no mercado, né? A gente precisa ter a certeza de que é um bom produto, de que é um produto viável, de que é um produto que foi feito para aquele público específico. E aí sim, aí eu acredito que você entra até com mais tranquilidade, né? Quando se fala um pouco dessa questão dos produtos. E todos esses testes, eles devem ser desenvolvidos em uma cozinha experimental, onde você tem a oportunidade de fazer experiências, né? E essas experiências são importantes, porque uma cozinha experimental, ela tem que ter tudo que você precisa. Ela, desde a escolha dos utensílios, né, que você vai estar utilizando, os equipamentos que você vai estar utilizando para agregar qualidade no seu produto. É uma cozinha, né? Uma cozinha como
uma cozinha comercial, como uma cozinha que você tem que estar atenta à questão higiênico-sanitária, ela tem de fato que ter também todos os controles. Então, e a cozinha experimental é o momento, né? É o momento que você, de interação, você e o alimento, né? É o momento que você vai parar, que você vai analisar. Então, a técnica dietética, sabe qual é a técnica que você vai estar utilizando ali naquele momento? Então, a técnica dietética também é um ponto a ser estudado, a composição dos alimentos, a qualidade dos alimentos que você vai estar utilizando. Então, olha só, o universo de coisas que podem estar acontecendo e sendo desenvolvidas dentro de uma cozinha experimental. Hoje, grandes indústrias, por exemplo, como Nestlé, Food Service, enfim, eles têm cozinhas, né, dentro das indústrias para fazer esses testes. Né? Eu acho legal aqui em Brasília, por exemplo, o próprio PNAE, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aqui em Brasília, na merenda escolar, a gente tem lá na parte de produção, enfim, uma cozinha de testes, onde eles fazem as fichas técnicas, onde eles elaboram preparações para que sejam feitas nas escolas, produtos que eles estão comprando para testar. Nossa, é um leque, né, de oportunidades. E vale ressaltar que dentro dessa cozinha experimental, a gente precisa estar de olho no prazo de validade. Porque como vai ser um produto novo, na cozinha experimental, você precisa determinar ali. E para isso, a gente vai ter essa coleta de amostras, você precisa guardar para que depois, quando você fabrica aquela ali, a sua etiqueta, você vai falar quais são as condições de armazenamento e até quando ele dura. Porque não adianta você falar que seu produto vai durar 15 dias e quando a gente coloca realmente para venda ou o consumidor compra aí com 2, 3 dias antes do vencimento, o produto estragou, mofou, perdeu as características organolépticas dele, né? Então, isso que a Camila pontuou em relação às nossas cozinhas experimentais, ele tem que vir desde da escolha da minha matéria-prima até o produto final, quando a gente fala que o produto ele não presta mais. Então, você precisa estipular esse prazo. E sempre quando a gente fala em data de validade, eu preciso ter na minha cabeça que não é o produto mofar. Mas aí ele perdeu o cheiro, a consistência, a crocância, a aparência. Tudo isso entra dentro da cozinha experimental, né? E aqui a gente está falando vários pontos, né? Depois, em um outro momento, quando a gente falar de conteúdo específico de produtos, a gente vai estar trazendo esse tema um pouco mais aprofundado. Mas lembrando que a cozinha experimental é um local, um momento, porque imagina quando você tem que ampliar a sua produção. E aí você vai estar treinando também aquelas pessoas que vão estar trabalhando com você. Porque você desenvolveu um produto, então ela precisa saber como ele foi desenvolvido, qual que é a técnica, o tempo, e tudo isso é feito dentro de uma cozinha experimental, né, Aline? Sim, sim, é importante você fazer esses testes antes de colocar nesse mercado. E a tendência agora é o food style, que é o quê? É você desenvolver novos produtos, com outras características, tipo aquelas coisas de filme que chega um prato com fumacinha e tem que quebrar uma casca antes para a calda cair. Então, assim, tem muito desenvolvimento de produtos, aquele petit gâteau que a calda cai, né? Enfim. Aquele, como é que chama? Aquele creme brulee, você tem que pegar lá, quebrar aquela casca como se fosse um vidro. Então, assim, você tem que ir desenvolvendo técnicas novas, porque isso vende muito bem. É que nem eu falo, você cria produtos instagramáveis, né? Que eles falam, né? Que você vai comer, mas você tira uma foto antes para você publicar nas redes sociais. E é legal a Aline falando disso por conta da gastronomia. Por isso que a gastronomia tá tão em alta, né? Porque as empresas que estão surgindo no ramo de alimentação, elas querem, de fato, chamar a atenção, atrair os consumidores para elas. Então, olha só, food style é um ponto que também é uma outra oportunidade para o técnico em nutrição. Você pode trabalhar com fotógrafos, com pessoas que trabalham com imagem, que produzem vídeos, porque ali tem que ser algo apetitoso, assim, algo que você olha, né, e que dá aquela vontade, de fato, de você levar aquele alimento à boca, experimentar e falar assim, né, já dá o prazer só de olhar, né? O segredo é comer bem, não comer muito, né? Tem isso também. Então, trouxemos aqui essa parte de food style justamente para que talvez
Talvez tenham muitos que estão aqui nos assistindo, né, nos escutando e que nunca ouviram falar, né, sobre isso. E isso é um ponto legal, né? Então, tem vários pontos e a gente encontra cursos, a gente encontra na internet materiais, a gente encontra coisas novas a cada dia para que você possa trabalhar com isso. Porque o fotógrafo ele já está ali tirando as fotos, produzindo as imagens, mas tem que ter alguém que entende sobre técnica dietética, tem que ter alguém que entende sobre composição dos alimentos, tem que ter alguém que vai lá comprar aquele produto, Sim, sim. né? E na hora dessa compra é importante falar que esse técnico ele pode trabalhar também na orientação do consumidor, né? Ele orientar, ele para campo mesmo, quando esse produto for para o mercado, explicar como é que funciona esse produto, os benefícios dele, como pode ser a harmonização dele até com outros alimentos. Então, sim, é um vasto campo. E aí, quando eu tenho esse meu técnico Criando um produto, ajudando nessa elaboração desse meu produto, orientando o meu consumidor, ele tem uma propriedade de conhecimento técnico-científico para ele poder elaborar folders, cartazes educativos, né, das propriedades nutricionais que esse produto ele vai oferecer para a gente. Uma área também que o TEC pode atuar muito é no comércio varejista de alimentos. O que seria isso na prática? Seria delicatessen, padarias, rotisserie, onde muitas vezes não tem a produção daquele alimento e apenas ocorre essa distribuição. E o que o técnico pode estar ajudando nesse momento? Ele pode estar ajudando nesse controle de qualidade durante essa estadia desse alimento até a venda. Ele vai ajudar no atendimento ao cliente, na comercialização, através de elaboração de relatórios técnicos, como já está entregando o produto final para aquele cliente final, ele consegue saber as dores e o que está gostando e o que não está gostando e pode voltar nessa outra cadeia e melhorar esse produto. E também trabalhar também com a parte de educação alimentar nesse comércio varejista também, que é muito importante. E é legal, finalizando essa parte, que existem estados hoje com legislações específicas que exigem que tenha um profissional para trabalhar com esse controle de qualidade na distribuição dos alimentos, né, gente? Então, a mensagem, enfim, desse conteúdo de indústria é, de fato, abrir um pouco mais esse leque de oportunidades para aqueles que não estão ainda no mercado, para aqueles que não sabem aonde que eles podem atuar, o que eles podem fazer. Olha quanta coisa, né, legal a gente falou hoje, Karina, assim, e falamos, assim, de fato, de pontos que podem dar uma abertura de atuação muito boa. Então é isso, pessoal. O importante é a gente manter-se sempre estudado, né? Seja nas legislações que estão saindo, seja na tendência do mercado e seja aí principalmente no que a gente diz que seria a nossa segurança do alimento. Fiquem atentos às nossas redes e a gente se vê na próxima. Até mais! Até mais!